Frio hoje, né? Cafezinho quentinho. Eu convido essa mulher para vir conversar comigo, sabe, Bel? Ela não traz um cookie para mim. Os cookies dela são maravilhosos. Você não trouxe? Eu trouxe. Trouxe? Traz café? Cadê? Vou chamar o marido para trazer. Olá, tudo bem? Tudo bom? Ai, gente, olha, capricho disso. Esse aí é o especial do Dia dos Pais. Ai, marido, sinto muito, mas eu vou comer, tá? Marido que lute, né? É. Obrigada. Gente, no ar, ponto R. E aí, gente, tudo bem? Mais um ponto R aqui pra vocês. Já sabem, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações e hoje você prepara o lencinho, porque a história, eu revendo a história dessa mulher, chorei. Quem viu meus stories já sabe disso. Mas teve um final feliz, sempre tem um final feliz. Quer dizer, o final não, porque a gente tá caminhando, mas ela transformou a dor nisso aqui, ó, em cookies maravilhosos. E ela vai contar pra gente como ela chegou nessa história do cookies. Tudo bem, Bárbara? Muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o meu convite. Aliás, deixa eu só fazer um adendo aqui antes de eu passar a palavra para ela. Se você me acompanha há mais tempo, se não, volta uns vídeos aqui no YouTube. Eu fazia dentro do Instagram uma série Mulheres que se Reinventaram. E eu chamei ela para contar essa história da reinvenção. Só que ela estava em São Paulo, depois veio pandemia, agora sim, ela está aqui, no ponto R com a gente, e vai contar essa história linda que transformou a vida dela. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui divulgando o Cookie Otimista e falando um pouquinho da minha história de superação para as pessoas. Eu espero não chorar, porque eu ia trazer um lencinho aqui, mas eu esqueci, viu, gente? Só trouxe o café. E ela trouxe o cookie. Como é que surgiu o Cookie Otimista? Então, a história do Cookie Otimista, ela é uma história de superação da minha vida. Eu morava nos Estados Unidos em 2016 e aí eu fiquei grávida. Foi um filho planejado, esperado, tive uma gravidez super saudável. Primeiro? Meu primeiro filho, o Oliver. E aí, no momento do parto, teve uma complicação, e aí o meu filho nasceu e foi direto para a UTI. E aí ele ficou internado na UTI por 9 dias, em Miami, né? E nesses 9 dias a gente achou que era algo, né, reversível, que ele ia voltar para casa. Lá os médicos demoram muito para poder dar o diagnóstico, porque eles não querem falar alguma coisa que eles não têm certeza. Então a gente sempre tinha essa expectativa de voltar para casa com ele, né? Então Vocês sozinhos lá, só vocês dois? a gente morava só nós dois, mas durante essa semana que ele foi internado e tudo, daí os nossos pais foram para lá, então a gente estava lá em família. Um apoio sempre, nessa hora, né, primordial. Exatamente. E daí, por 9 dias ele ficou internado e eu estava no hospital, ele no outro, e eu tinha pressa para poder ter alta e ir para perto dele, né? Eu fiz uma cesárea e aí a gente conseguiu que eu saísse uns dias antes, que ele estava no hospital da criança. E aí os dias era debruçada na incubadora, muita dor, cheia de pontos, mas eu passava o dia, eu e o Tef, meu marido, a gente passava o dia cantando, fazendo orações, sabe, tentando passar aquela energia de amor para ele. E daí os dias foram passando e daí as notícias não eram as melhores, né? Qual foi o diagnóstico? Ele teve hipóxia. Em algum momento durante a gravidez, eu acho que mais para o final, teve uma falta de oxigênio.
mas que não foi detectada. Ele não chegou a morrer, mas daí quando ele nasceu, ele não conseguiu sobreviver, né? Daí os médicos explicaram que se ele sobrevivesse, ele não ia conseguir enxergar, ele não ia conseguir engolir, ele não ia conseguir respirar sozinho, ele não ia fazer nada sozinho, né? Ele ia ser bem triste, né? E daí eles falaram que ele podia viver minutos, dias, semanas, a gente não sabia, né? Mas quando ele faleceu nos meus braços, e foi uma experiência assim bem incrível. E apesar de toda a dor, eu aprendi muito com a passagem do Oliver, muito mesmo. Eu até desmistifiquei esse negócio da morte, da passagem, porque eu queria estar apoiando ele até no momento da passagem dele. Então eu não sei de onde que eu arranjei forças. A passagem, ele morreu nos meus braços, eu estava cantando para ele. Gente, eu não aguento ouvir isso. Mexe tanto comigo. Eu não vivi uma experiência assim, mas eu fui criada ouvindo isso. A minha mãe perdeu um filho antes de mim, mas naquela época, como não existia ultrassom, não existia nada, ela foi para o hospital para ter a criança e ele estava morto. Era um menino, hoje teria 60 anos, e a minha mãe não viu essa criança. Meu pai, no intuito de protegê-la, na hora que tirou, né, e o médico, ela falou, não quis ver. Daí fizeram uma injeção para ela dormir, e o meu pai, no intuito de proteger, enterrou o bebê. E a hora que ela acordou, ela quis ver essa criança, e ela não viu. Então, minha mãe não viveu esse luto. E era um assunto meio... Ela não gostava de falar, mas quando eu fui crescendo, fui vendo que me levavam a minha avó, dia de finados, né? Minha avó ia ao cemitério, minha mãe que levava eu e a Chum. Então eu passava no túmulo, daí falava, esse é um irmão, é um anjinho, e uma criança. Daí eu comecei a perguntar e ela teve que contar, né? E sempre que eu escuto a história de uma criança que nasceu e morreu, morto, mexe de alguma maneira comigo tão lá no fundo, que olha, gente, deixa ela falar mais, porque eu preciso aqui enxugar minhas lágrimas. Ela tá firme, mas eu não... Eu falei pra vocês, hein, prepare o lencinho. Eu acho que nada é por acaso, sabe? Como a história do seu irmão, se você fazer uma constelação, né, familiar, sim, ele vai estar lá, né? E aí ele faz parte, né, da sua família aí, espiritualmente. Sim, sim. Eu acho importante, por exemplo, uma dica que eu dou que serve para mim é você sempre fazer orações para o seu irmão e conversar com ele. Eu acredito muito nisso, sabe? Mas aí... Vai lá, eu continuo chegando. Nós temos público aqui hoje, viu, gente? E daí o Oliver faleceu, a gente teve que voltar à vida normal, né? Porque a vida segue, o mundo continua, né? E o Tef voltou a trabalhar uma semana depois, e minha mãe voltou para o Brasil, todo mundo voltou para casa, e minha mãe ficou 2 semanas comigo, e daí eu tive que enfrentar, né, os dias sozinha. Tem que viver, né? E aí eu não comia nada, não tinha fome, eu passava o dia inteiro sem comer, eu ficava em casa sozinha. E daí eu comecei a pensar nas coisas que eu gostava. E aí para me forçar, porque daí eu tava numa tendência de cair numa depressão, né? A gente morava perto de um café, e aí eu comecei a andar, ia com o meu cachorro, ia até o café, chegava lá, eu pedia a minha sobremesa predileta, que é o cookie. E eu pedia para esquentar, então eu comia um cookie quentinho. E ali, comendo um cookie... eu sempre falo exatamente isso, eram 5 minutos que eu comia aquela sobremesa quentinha, que eu sentia prazer, eu sentia alegria em 5 minutos. E daí Era um conforto. Era aquele conforto, comendo minha sobremesa, aquele meu docinho, a minha sobremesa predileta em 5 minutos. Aí foi uma virada, assim, eu entendi que nem tudo ia ser tristeza.
que as coisas não são linear, né? Que as coisas podem ir mudando. Eu tinha, no meio daquele meu luto, daquela minha tristeza que parecia ser infinito, eu tinha 5 minutos de alegria. Aí eu peguei isso para mim, eu entendi que nem tudo ia ser tristeza, que de 5 em 5 minutos as coisas podiam ir mudando, sabe? Aí foi quando foi uma luz, uma chave, entendeu? Então eu falo que através do Cook eu entendi que eu ia sair daquela situação. E daí você ficou mais quanto tempo lá nos Estados Unidos? A gente ficou mais 1 ano. E quando chegou ao Brasil, você já teve o estalo, eu vou começar a fazer cookies para vender. Como é que foi desse sentimento de conforto para transformar isso numa ação? Então, daí sabe quando você conversa com as pessoas no celular e daí você manda coraçãozinho, manda figurinha? Eu fazia terapia e a minha terapeuta entendeu, né, o tanto que o cookie me confortava, e aí ela mandava desenhos de cookie que a gente fazia à distância. Então o cookie virou um desejo, entendeu? Uma coisa positiva que você mandava, assim, ela me mandava e eu mandava para ela, porque aquilo é um símbolo de conforto para mim. E aí quando a gente veio para o Brasil, depois de um tempo veio a pandemia, né? E eu já tinha esse projeto em mente, que eu queria que o cookie fosse uma coisa a ser enviada, um desejo, É desejo que fala quando você... quando eu envio alguma coisa para alguém desejando um conforto, sabe? E daí, quando veio a pandemia, todo mundo ficou muito desesperado, né? Virou aquele caos, eu via muitas pessoas desestruturadas. Começaram na pandemia, né? Foi. E daí eu falei, cara, é agora. Eu vou começar a contar para as pessoas, eu vou começar a enviar os cookies para as pessoas, para elas poderem, para transmitir para elas o que eu senti lá naquele meu momento de angústia, de tristeza, né? Porque tava uma angústia, uma tristeza generalizada. Isso você começou em São Paulo? Ou estava em Araras? Foi mais ou menos entre São Paulo e Araras, porque daí a ideia começou lá, mas quando eu comecei mesmo a enviar os cookies, eu estava aqui. Daí eu abri em parceria com a minha tia a cozinha lá, então a gente ficou entre São Paulo e Araras. Eu lembro que quando eu vi no Instagram, apareceu pra mim assim, eu falei, gente, que cookie bonito, né? Era altinho, gordinho, e uma imagem lá, você abrindo o cookie. Eu falei, preciso comer esse cookie. Onde vende, onde tem que eu quero. Você fez uma campanha tão bonita, as imagens eram tão bonitas que a gente sentia vontade, pela telinha do celular, já de estar provando esse cookie. Que bom. E a ideia, porque daí eu também não podia contar para todo mundo a minha história, né? E então eu criei o personagem, que é um desenho de um cookie, e daí todas as vezes que eu envio o cookie, vai esse cartãozinho com o desenho do cookie e uma frase otimista. Então daí por isso que chama o cookie otimista. E daí a ideia é a pessoa comer o cookie, sentir, né, aquele prazer de comer uma sobremesa gostosa, porque ele é feito com uma energia de amor muito grande, né? Que eu tenho por esse projeto, com ingredientes de primeira e acima de tudo com uma mensagem positiva que, se a pessoa realmente tiver sensibilidade, pode mudar o dia dela, né? Por que não? Com certeza. Então, de uma dor para o empreendimento. Exatamente. E essa transição, teve algum momento dessa história que você se sente culpada por essa alegria que você sente hoje? Minha mãe tinha um pouco disso, por isso que eu tô te perguntando. Tipo, eu perdi um filho, agora virou um empreendimento, a minha dor é uma superação, mas lá no fundo rola isso com você, ou na análise já conseguiu tirar? Você sabe que é a primeira vez que me fazem essa pergunta, né? E é uma coisa que eu já pensei, sim. Às vezes, quando eu preciso divulgar a minha marca,
eu tenho um pouquinho de medo de como as pessoas podem enxergar isso, porque caminha lado a lado agora, né? Sim. É a história da minha vida, o que mais mexeu comigo, a perda do meu filho, do lado do meu trabalho, que eu preciso divulgar, entende? Sim. Então, obviamente que tudo que eu faço é com muito amor, eu sou movida espiritualmente nesse projeto, sabe? Eu acredito muito em Deus e todo passo que eu dou é sobre orações, mas a parte comercial também tem que agir, né? Então, às vezes eu tenho que Os boletinhos fazer não a param, né? Os boletos todo propaganda. mês você tem que pagá-los. E a gente tem que trabalhar. Mas tudo bem, eu sou bem resolvida com isso, sim, porque eu também acredito que meu filho fica muito feliz de ver que eu fiz da dor um caminho e que eu não choro assim com tanta dor e angústia mais por ele, sabe? Porque também na época eu estava muito perdida profissionalmente. Eu sempre trabalhei com coisas que eu não gostava. E daí é a primeira vez que eu trabalho com algum produto que vem do coração, sabe? E eu sou uma pessoa que eu me movo pelo coração, então não é um trabalho, sabe? Eu faço com prazer e é muito de verdade, então eu sou muito feliz fazendo isso. Então, eu sei que ele também tá feliz porque eu tô feliz, assim, sabe? Com certeza. E os seus trabalhos anteriores não tinham nada a ver com cozinha? Não, não tinha. Cozinha, mas você já tinha aptidão para cozinha? Não. Ou também não? Eu tinha zero aptidão por cozinha. E Mas como é que sai um cookie tão gostoso? porque é a minha sobremesa favorita, então cookie é uma coisa que eu sempre fiz. E daí eu fiz curso nos Estados Unidos, fiz curso aqui no Brasil, que eu queria entender a diferença. E daí eu cheguei na minha receita, porque eu sou bem chata com cookie. Eu gosto dele suculento, eu gosto dele com muito sabor. Então é mais ou menos por aí. Aliás, aquele de Red Velvet. Gente, vocês estão no iFood, né? Estamos no iFood. Tá no iFood, pede. Se você gosta de bolo Red Velvet, peça o cookie Red Velvet. É o meu preferido. Em casa as meninas brigam, né? Uma que gosta, mas o Red Velvet, elas sempre querem um pedaço do meu, ainda assim. Mas é interessante, porque tem pessoas que não conseguem muito separar, né? Ai, não, isso me deu dor, então isso nunca pode me trazer sucesso, me trazer alegria, me trazer dinheiro, me trazer compensação, realização. Então eu acho bem interessante expor esse lado e as pessoas conhecerem, porque muitas pessoas travam, né? A culpa paralisa, a culpa não deixa você caminhar, não deixa você realizar. E a pessoa acaba tendo duas frustrações no fim, né? Eu acho que a vida é sobre... A vida, ela é cheia de dores e a gente tem que sempre fazer da dor uma superação e um caminho, porque eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está aqui para poder ficar superando os obstáculos. Sim. Então, se a gente travar, a gente não vai evoluir, aí vai ser uma vida em vão. Então, eu sempre falo que eu aprendi também a abraçar a dor, abraçar os momentos tristes. Você pode chorar, né? Você pode ficar mal, mas você tem que depois procurar a solução e, sabe, assim, achar o caminho e superar. Quando você acolhe a sua dor, você fica mais fácil de ressignificá-la, né? Que foi o que você fez. Conseguiu ressignificar uma perda tão significativa, né? De um filho. É uma coisa que eu sempre peço para Deus, não me dê essa experiência, por favor. Eu não quero passar por ela. Mas a gente nunca sabe o que nos aguarda, né? Na vida. E eu acho que o trauma de eu ter vivido assim, que é uma coisa que realmente mexe muito. Mas hoje em dia a gente tem tanto, além da terapia convencional, como você disse, da constelação, tem tantos caminhos que podem, né, nos ajudar, as chamadas terapias alternativas. Até na próxima semana eu vou ter 3 convidados aqui, nós vamos nos apertar aqui nessa mesa, nós vamos falar sobre a programação neurolinguística. E são 2 especialistas em PNL e um é um pastor evangélico da igreja presbiteriana, meu pastor inclusive, que eu mudei agora para a igreja dele faz um tempo, e ele sempre disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu brinco com ele e falo assim, olha, você vai para a fogueira. Ele fala que ele não conhece ninguém
aqui na face terrestre, né? Pela história, pelos livros, lógico que o mundo existe há quantos mil... Alguém que tivesse usado a lei da atração, a programação neurolinguística mais do que de Jesus Cristo. Nossa. Você concorda com isso? Você já parou para pensar nisso? Eu Você nunca acha parei para pensar, mas é uma área que eu me interesso muito. E eu vejo um movimento muito grande de pessoas se cuidando por aí, né? Sim, porque, como você disse que é uma mulher de oração, e por isso que eu quis mencionar isso, fazer essa pergunta. Porque antigamente tinha muito preconceito, né? Se você fala, eu sou uma pessoa de Deus. Então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Até terapia, alguns anos atrás, as pessoas, muitos católicos, os evangélicos muito mais, achavam que, imagina, né? Onde já se viu, não pode fazer isso. E hoje a gente vê uma coisa tão bonita, você podendo tratar a alma, tratar a sua psique, transformando dor em cookies, como o exemplo dela, transformando dor em aprendizado, em transformação mesmo. Eu vou assistir esse programa. E na semana que vem nós estaremos na quarta-feira ainda. Na próxima semana a gente vai entrar às 7h30 de terça-feira. Daí quem sabe seremos ao vivo, né? Porque por enquanto estamos aqui gravando às tardes e subindo o vídeo à noite para você. Bárbara, loja em Araras. Eu tô com a loja em Araras, na rua Chico Pinto, 736 Centro. Aqui em Limeira agora eu tô fazendo entrega aos sábados, por encomenda. E quem Então sabe no iFood ainda, porque você ficou uma época no iFood. Eu fiquei, mas foi uma logística que não deu muito certo, sabe, pra mim, porque eu tô no meu primeiro ano com essa loja maior lá em Araras e tá bem desafiador, assim, então vou deixar pro ano que vem pra voltar pra cá todos os dias. E os ararenses amam esse cookie otimista? Como é que é essa... Ai, graças a Deus, lá em Araras eu escuto falar que eu sou referência em cookie, então a maioria das pessoas conhece a marca e eu sinto um carinho, assim. Ah, que bacana. E tem... O marido te ajuda? Tá à frente desse negócio? Não. Esse é só seu. Mas ele só veio acompanhar e trazer o cookie aqui. É só meu e do meu pai agora também. Meu pai tinha um negócio em São Paulo e na pandemia ele fechou. E daí eu chamei ele para vir trabalhar comigo, porque foi uma fase difícil para ele. Então agora a gente trabalha em família e ele me ajuda a fazer os cookies. Porque quando você lida com alimentação, eu acho que é um trabalho, não sei se dobrado, mas é um cuidado a mais, né? Você tem que selecionar bons produtos, higiene, você não pode apresentar qualquer coisa. Exatamente. Porque a gente vê muita coisa por aí que você tem lugar, tipo você andando em São Paulo, na 25 de março, você come aquele sanduíche grego. Você passa, o cheiro é bom, mas você tem coragem? Não. Então, quando a gente mexe com comida, precisa realmente uma coisa bem assim. Então, eu fico feliz do seu pai estar junto. E a demanda é grande lá? Como é que é? Ai, tá indo bem. Por curiosidade, eu comecei aqui em Limeira, né? E aqui Você tem um público aqui que pede? Então, pede. No início era maior, porque eu vinha pra cá com muita frequência. Eu fiquei uns meses sem vir, no final do ano passado. E aí eu preciso retomar e divulgar mais. Atenção, limeirenses. Olha, eu sei que tem muita limeirense me vendo aqui. Se você não provou... Pode pedir pelo Instagram mesmo, no direct? Pode, lá no Instagram tem um link, aí tem pedidos pra Limeira. O cookie otimista, não é no plural, tá, gente? @o cookie otimista, chama ela no Instagram e prova isso, prova ele quentinho, como ela disse, com um cafezinho, um chazinho da tarde. Vai estar frio até o final de semana. Hoje é quinta-feira, dá tempo de você pedir e receber sábado, Bárbara, dá? Sábado eu vou fazer entrega pro Dia dos Pais.
Então, podem pedir que sábado a gente vai trazer pra cá. Ai, gente, peça, pede o cardápio, ela vai te passar os sabores. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sou formiga, sabe? Eu adoro um doce. Vou até beber água aqui. Só de eu ver isso aqui, já salivei. Quero comer, mas é dia dos pais, vou ter que dar pro marido. O que eu vou fazer? Eu vou pôr a fitinha de novo e como junto com ele, né? Porque não é meu pai, mas é pai das minhas filhas. Um golinho de água. Esse tempo chove, mas não umidificou o suficiente. Você tinha falado que tinha pretensão de uma loja aqui. Isso foi adiado? Você vai ter ainda? Ou você vai concentrar em Araras? Abortou? Limeira vai ser só entrega? Tem já esse planejamento? Como que... Eu não sei, eu tô deixando esse ano passar, porque esse ano tá bem corrido pra mim. Também é agosto, né, gente? Já foi Já tá passando, nossa. mais da metade. E daí o ano que vem eu penso direitinho. Porque quando a gente abre, daí a gente vê que é bem complicado, né? Ah, sim. A gente sabe que empreender nesse país não é fácil, né? Muito desafiador. Imposto e tudo mais, e não é fácil. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu acho que tem recado. O Cuca está com um novo formato. Ah lá, gente, olha, você tá vendo? O programa não é ao vivo, mas a gente grava direto como ao vivo. E além do marido tá aqui, vem aqui os dois, gente, vem aqui, vamos mostrar, já que a gente tá... Ela disse que ela não é mãe, mas é como mãe. É mãe postiça dos dois. É mãe postiça dos dois. Daí, então, fala aí. Ó, o microfone tá aberto, o novo formato. Bah, conta como que... Porque o cookie tá num formato completamente novo. Pro Dia Eu dos vi Pais. que ele tá quadradinho agora. Conta como que foi Chama Cookie Bar, né? Que é só tipo como se fosse uma barrinha de cookie. Ai, gente, não vou fechar essa caixa. Vocês não têm noção do aroma. Eu vou ter que comer isso aqui. E pro Dia dos Pais tá cada um com um topping diferente. Então tá uma caixa com um mix de sabores. E esse sábado, você vai ter só esses daqui ou os tradicionais também? Pode pedir o que quiser. Esse aí é o especial dos pais, que vai na caixinha como presente. Ah, isso, Mas o gente, cardápio tem Ela outros conseguiu sabores. dar um look mais adulto ao cookie, que nós temos como concepção é uma coisa mais de bebê, Sim, aquela coisinha gostosa. aham. Abre pra você ver. Isso aqui, Caixa. gente. Isso aqui, eu vou Tá ter muito com a cara dos pais. Acho que eu vou comer, Marcelo Henrique, você me perdoa, mas eu vou ter que dar uma mordida nesse... Eu vou pegar esse de amêndoa. Vou ter que dar uma mordida nesse cookie aqui. E o segredo é quando ele tá quente, né, Bá? Se ele tá quente, você abre, daí dá licença, é uma explosão. Mas a Rose já conhece. Mas eu até frio, amiga. Ai, ela só... Ó, a culpa é dela, viu, Marcelo? A culpa é dela. Gente, vocês não têm noção. Isso aqui é muito bom, muito bom. E ó, não é merchan, ela não tá me pagando nada pra falar isso, tá? Tô falando de coração. Eu, na verdade, só divulgo o que eu gosto. Desde no Instagram, aqui, não vem a pessoa, eu quero... Se for um serviço porcaria, vai falar assim, olha, eu pago pra você me entrevistar. Ai, desculpa, mas eu não vou. Eu acho que a gente tem que ter... Você não concorda? E outra coisa, Essa clareza, né? Você tem que ter essa transparência. Eu tenho que passar credibilidade para quem tá me assistindo, para os meus seguidores. Então, ela não está me pagando, gente. O negócio é bom mesmo. Obrigada. Bárbara, vamos para um bate-bola, jogo rápido? Ai, meu Deus, vamos. Não é pra você ficar... Ela falou que ela fica nervosa? Como assim? Tem uma cola ali, né? Tem uma- Vocês podem soprar. Mel, tira retorno, tira tudo pelas não ouvirem. Nossa, nós estamos aqui num grande estúdio. Um sonho. Um sonho. Ser mãe de novo. Ah, que linda. Vai conseguir, vai ser. Deus é bom. Um amor. Um amor. O Oliver. O Oliver será eternamente. Um cookie otimista é? É superação, é recomeço, transcendência. Isso aí, lindo.
Até me perdi aqui. Seu maior defeito? Eu sou virginiana, né? Ah, que dia? 18 de setembro. Eu sou 14. Qual o seu ascendente? Leão. Eu sou Capricórnio. Segundo a minha amiga que entende disso, ela fala assim, Capricórnio que te estraga, amiga. Aí o meu defeito é o perfeccionismo mesmo, né? Somos duas. Eu nunca postava nada no Instagram sem estar perfeito, nunca lanço nenhuma campanha sem eu estar gostando muito. Às vezes eu lanço a campanha muito em cima da hora, mas é porque pra mim tem que estar perfeito, senão não... Mas vai repetindo aquele mantra, é melhor feito do que perfeito, é melhor feito do que perfeito. Tô aprendendo isso. A gente vai conseguindo. Eu tô aprendendo. Vai conseguindo. Já deu uma relaxada já. É porque não é fácil. Eu também, enquanto não tinha tudo redondo. Gente, eu fico, né, Mel? Às vezes eu falo, puxo a orelha dela e o meu olho, olha, pode estar tudo lindo aqui. Vamos pôr aqui que aqui tá dando um brilho a mais. Eu não vou ver que o resto tá bonito, vou ver que ali tá brilhando mais do que tudo, que não tinha que estar aquele brilho ali. Você é assim também? Eu sou assim também. E sua maior qualidade? Ser virginiana. Eu acho que minha maior qualidade, eu acho que eu sou uma pessoa muito amiga, muito humana. Acho que é isso. Eu acho que é do signo, porque eu também sou. Aliás, me sinto. As pessoas que digam, mas eu me sinto assim. Fé pra você é? Fé é você acreditar no momento que as coisas estão mais difíceis, sabe? É o momento que você tem que acreditar. Porque quando tá tudo bom, né, é fácil ter fé, mas quando tá bem difícil, é ali que você tem que ter fé, você tem que acreditar. Sim. Beleza pra você, o que é beleza? Beleza. A beleza, pra mim, é dentro. É o que tá dentro da pessoa, não é nada do que tá fora. É a essência. É a essência. Eu falo que a gente vê tantas pessoas bonitas, né? A plasticidade da pessoa, né? Ela é bonita por fora. Abriu a boca, você fala, perdeu a beleza. Você começa a enxergar a pessoa feia, né? Então, e tem tanta gente que você olha e fala assim, coitadinha, tão feinha. A pessoa abre a boca, aquele sorriso que te enche, que te abraça, que você fala, nossa, que pessoa maravilhosa, linda. Exatamente. Então, a gente às vezes torce um pouquinho isso. Ser feliz é? É fazer o que gosta, é acordar de manhã e tomar um cafezinho quente, contemplar a natureza. São os pequenos momentos. Fala em contemplar a natureza, uma das coisas que eu aprendi com o Tiago, que vai estar aqui, que é o pastor, que a meditação contemplativa. Ele fala que ele senta na natureza e ele pega aquele versículo que fala, olhai os lírios dos campos, que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como eles, né? Olhai o canto dos pássaros. Então ele falou que ele fica lá, só que eu falei, eu não consigo ainda, a minha cabeça. E ele falou que você, né, vai, daí você começa a pensar ou recitar algum versículo, e ele falou que daí ele vai batendo um lero lá, ele fala, Jesus, senta aqui, vamos conversar, e ele consegue. Eu falei que eu preciso começar. É prática. Prática. Olha, eu não sei porque você está me fazendo dar spoiler da semana que vem, mas você está... Eu tô bem conectada com o pessoal que vai vir. Você está arrancando isso de mim, Bárbara. Bárbara por Bárbara. Quem é a Bárbara? Você por você mesma. Como você se define? Eu penso muito em viver de uma forma me assemelhando ao amor de Deus. Que lindo. Sempre penso muito nisso, sabe? Então, às vezes, quando tem alguma
assim, alguma desavença ou alguma possível briga ou algum impasse com alguém, eu olho para aquela situação, eu olho para aquela pessoa e eu penso, como Jesus faria? Se Jesus estivesse aqui ou se eu fosse Jesus, como que ele olharia para essa pessoa? É isso que eu tô seguindo. Se todo mundo fosse assim, se a gente conseguisse ser um pouquinho assim, pelo menos naquela hora do dia, você é uma virginiana impulsiva ou não? Eu já aprendi muito. Antes eu era mais. Mas com tudo isso que aconteceu na minha vida, eu mudei muito, sabe? Por isso que eu falo que nada é por acaso. Quando a dor vem, a situação difícil vem, a gente tem que procurar evoluir. Sim. Senão ela veio por nada, sabe? E daí eu sinto, assim, hoje eu vivo o meu despertar, né? Eu vejo uma mudança, assim, radical da Bárbara de anos atrás para agora. Mas a dor traz crescimento. Por isso, eu acho que não existe nenhum ser humano que não passa no vale. Usando um termo bíblico, o seu vale, lógico, é diferente do meu, do dela, de cada um, mas Deus sabe exatamente aonde, né, dar aquele apertãozinho pra gente evoluir. Porque enquanto tá tudo bom, quando tá tudo tranquilo, quando, né, tá tudo bem, a família tá bem, as contas estão pagas, você tá com dinheiro no bolso, podendo fazer aquela viagem do sonho, a gente não aprende, né? Não. A gente não aprende. Com o ser humano Agora eu chegando aqui no estúdio, eu não sei se você chegou a ver que tinha uma pessoa caída ali. Eles estavam... Que a gente chegou por aqui. Ah, vocês vieram... Então, tinha uma pessoa caída com uma muleta, eles estavam chamando o resgate. Mas assim, né? Todo mundo passa ao largo, gente. Ninguém... Daí foi o cara da loja. Daí eu vi que ele já ia chamar o resgate, e senão eu ia chamar alguém aqui também para ver o que podia fazer. Mas a gente vive tempos difíceis e é nesse momento de dor que a gente começa não só nos enxergar, mas conseguir enxergar o outro, né? Exatamente. Porque muitas vezes eu sou assim, eu às vezes vou aguentando, às vezes uma palavrinha boba, uma brincadeira de alguém faz... Sabe, a gota que transbordou o copo? Sim. E não sei se por problemas que a gente vem passando, que você vai tendo que ser forte, e assim, mas parece que a pandemia, que todo mundo ia aprender mais, mas a coisa tá voltando. Hoje eu vi um vídeo do George Greenberg falando da urgência, que ele recebe e-mail e as pessoas pedindo urgência para os criadores de conteúdo, que tem que ser tudo igual, aquela coisa formatada. Ele falou, gente, eu achei que todo mundo ia aprender na pandemia, ninguém aprendeu nada. Será que o ser humano não aprendeu nada na pandemia? Eu acho que as pessoas estão em fases diferentes, né? De evolução. Eu acho que durante a pandemia, quem estava pronto para aprender, aprendeu. E também a vida é sobre aprender. Sim, todo dia. E quem não aprendeu, vai ter que aprender um dia. Por isso que tem que pegar aquela dor e fazer ela valer, né? Sim. Não passar por passar. Passar aquilo e fazer alguma coisa daquilo. Sim. Fazer valer aquela dor, né? E aquelas frases que todo mundo fala, né? Que na pandemia, quem era bom ficou melhor, mas quem era ruim também ficou melhor. Bom, é isso aí. Muito obrigada pelo papo, adorei. Eu também. Demorou pra gente se encontrar, mas foi bom. Foi muito bom, eu gostei. Também adorei. Gente, compartilha esse vídeo, pega essa setinha, ó, manda para aquela amiga que tá passando um problema, que acha que não tem solução. Mostra aqui a Bárbara, esse exemplo lindo de vida, de superação. Foi uma dor profunda, mas que ela tá aqui, ó, sorrindo, ressignificando, fazendo esses cookies maravilhosos, trazendo conforto aí para você, através desse cookie quentinho na sua casa, você recebe. Olha que coisa linda. Caminha esse vídeo, não é? Isso aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Tchau, gente. Até semana que vem.